Mas quem evangelizará a cidade? Não é esta a repetida argumentação que muitas vezes ouvimos? Nós não devemos abandonar as cidades porque temos que evangelizá-la. O fato é que a irmã White, a profetisa do Senhor, diz que nós não precisamos residir na cidade para evangelizá-la. Nós podemos viver no campo e evangelizar a cidade. E eu posso até citar o meu exemplo. Hoje eu moro em um local que não é tão distante da cidade, mas deve ter quase 30 quilômetros. Mas há pouco tempo atrás eu ficava a quase 40 quilômetros da cidade. E eu não encontrava nenhuma dificuldade em ir até a cidade para poder distribuir folheto, dar estudos ou fazer o que tivesse que ser feito. Então isso é um argumento satânico, dizer que nós precisamos viver na cidade para evangelizá-la. Daniel não teve que comer da mesa de Babilônia para evangelizar Babilônia. José não teve que comer da comida do Egito para poder evangelizar o Egito. Da mesma forma que nós não precisamos viver na cidade para evangelizar a cidade. E nesta oportunidade, no congresso que se realizou em Cristalina, Goiás, a irmã Célia, juntamente com o seu esposo, irmão Daverson, apresentaram a segunda parte da sua palestra, Vida no Campo. E podem ter certeza, todos os que acompanharam essas palestras, A1 e A2, foram muito abençoados. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. A gente viu até agora quão importante é atender ao chamado de Deus. Nós vimos que nós podemos atender ao chamado de Deus por motivos reais, mas o princípio é que vai sustentar tudo, né? Se nós tivermos o princípio, qual é o princípio? O princípio é você ir para o campo porque Deus te chamou e para você parecer com Jesus. A imagem de Deus ser refletida em você. Isso vai mudar o nosso caráter, isso vai mudar a nossa vida, a nossa família, certo? Então esse é o princípio. E aí todo o benefício do campo, as árvores, os passarinhos, o alimento, o ar puro, a luz solar, isso tudo vai ser sustentado pelo princípio, certo? Então, diante de tudo isso, diante também do que nós vimos a respeito da família de Ló, que a família de Ló não foi bem sucedida, arriscou a vida, a salvação de toda a família. A gente viu que eles fracassaram para poder permanecer numa cidade corrupta e que eles tinham pensado que não, nós vamos ficar fiéis, mas de maneira bem patente fracassaram, né? Então agora a gente vai ver que o relógio está chegando à meia-noite, pertinho de Jesus voltar. E há riscos em adiar. Certo? Então, quais são os riscos de adiar? Vamos ver. Manuscrito 115, 1907, né? 1907. Vida no Campo, página 14. De acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. O que a gente está falando aqui agora e lendo é que se nós permanecermos na cidade, nós estamos colocando em risco a nossa alma. Tem coisa mais preciosa do que colocar em risco a nossa alma? O que você vai fazer aqui nessa terra? Você vai construir, ganhar dinheiro, fazer faculdade, morrer, depois ser queimado junto com Satanás e seus anjos? Ou você vai se entregar nas mãos do Senhor, seguir o conselho de Deus e depois subir para o céu? O que está dizendo aqui é que desnecessariamente as pessoas estão permanecendo na cidade e elas estão colocando em risco a salvação eterna. Esse é um risco de adiar. E também a gente, com esse texto aqui, como muitos outros, eu pelo menos entendo que é um ponto de salvação.
Ir para o campo é um ponto de salvação. Não deixa de ser. Porque com alguns textos que nós já vimos e com este e outros que nós iremos ver, não tem para onde correr. É um ponto de salvação. Isso de ir para o campo não vai nos salvar. Não é eu ir para o campo para poder ser salvo, não. É uma ferramenta que Deus está nos dando para a nossa santificação. É isso que a gente tem que entender. Ir para o campo não salva ninguém, mas é uma ferramenta que Deus está dando para a nossa santificação, para a nossa salvação. Igual reforma no vestuário, reforma de saúde, outros tipos de reforma, revamento, são ferramentas que Deus nos dá para que possamos ser santificados. Nós temos que entender este ponto, ok? As pessoas, elas sempre falam assim, reforma de saúde é ponto de salvação? Isso é ponto de salvação? A vestimenta é ponto de salvação? Vida no campo é ponto de salvação? Tudo que coloca em risco a sua alma é ponto de salvação. Porque se você não fizer, você tem menos chance de salvação. Então, é ponto de salvação. A reforma de saúde, ela é ponto de salvação porque à medida que você intoxica seu corpo o tempo todo, você perde seu contato com Deus. É ponto de salvação. Os nervos sensitivos do cérebro, né, ficam intoxicados e você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito de Deus como tem que ser ouvida quando estiver estudando, quando estiver escutando uma palavra, enfim. Então esse texto é um risco de adiar. Qual é o risco de adiar? Perder a alma. Nenhuma vantagem temporal tente os pais a negligenciar o preparo dos filhos. Vocês entenderam essa frase? Que nenhuma vantagem temporal deve tentar você a negligenciar, preparar os seus filhos. O que é vantagem temporal? Aquilo que você acumula de bens. Isso é uma vantagem temporal. Isso não pode tentar você a não ouvir a voz de Deus e atender ao chamado de Deus para preparar os seus filhos. Uma tentação, que a vantagem temporal não seja uma tentação para você. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados. Devem ser conservados, afastados dos focos da iniquidade que se encontram em nossas cidades. Sejam rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão, um lar onde Cristo habita. Vocês perceberam a instrução de Deus aqui? Veja bem, os filhos devem ser guardados. Guardados. Devem ser conservados, afastados dos focos da iniquidade. Isso quer dizer que porque eu fui para o campo, levei meus filhos, eles estão salvos? Não quer dizer. Porque mesmo dentro da minha casa, ele pode escolher desenvolver um caráter ruim. Eu posso instruir ele, tentar, e no final das contas, ele ainda escolher não seguir a Jesus. Mas o que Deus está dizendo é que se eu pego mesmo uma criança que tem um temperamento mais difícil e coloco ela dentro dos padrões de Deus, eu estou dando ela a oportunidade de que ela, nos caminhos corretos, tenha o momento de falar assim, Senhor, eu me entrego. É a mesma coisa da pessoa que sai da igreja. Quando ela sai da igreja, ela vive o mundo. Vive o mundo, ela come tudo, ela faz de tudo, mas quando ela entra na igreja, ela tem que encontrar ali santidade. Ela tem que saber que quando ela volta para a igreja, as coisas são diferentes. É a mesma coisa dos nossos filhos. Se algum dia eles saírem de casa e escolherem o mundo, mesmo que isso aqui tenha sido feito, eles vão saber que dentro de casa existe um lar. Dentro de casa existe um lugar onde existem regras do amor de Deus e dos preceitos do Senhor e que eles vão ter que seguir. E há segurança nesse lugar. Então, os filhos precisam ser guardados neste lugar. É preciso ser vivido a fé ali, dentro de casa, como Deus mandou. E se a gente não se apressar,
Ló foi vagaroso, ele não se apressou. Há um risco em adiar e a gente perder a salvação dos nossos filhos e continuar levando um lar que não é verdadeiramente cristão. Um lar onde as coisas vão de qualquer jeito. Eu vou falar isso aqui porque isso também acontecia na minha casa. Onde os pais chegam a cada noite, porque não passam o dia juntos. A cada noite eles se encontram. A cada manhã eles se despedem. E toda noite eles se encontram. E ninguém sabe quem é quem. E quando tem os problemas familiares para serem resolvidos, eles não são resolvidos. Eles são empurrados para o outro dia. E como no outro dia é tudo igual, de manhã a gente se despede, à noite a gente se encontra, nunca vai ser resolvido. Porque não existe comunhão no lar. Não é um lar verdadeiramente cristão. Não é isso que Deus quer para nós. É preciso terem problemas sendo resolvidos. É preciso as coisas serem colocadas em pratos limpos, vamos dizer assim, né? É preciso que nossos filhos sejam guardados nesse lar. Vida no Campo, página 21. Sair das cidades é minha mensagem para a educação dos nossos filhos. Vida no Campo está intimamente ligado com a educação dos filhos. Eu fui criada vindo de 15 em 15 dias aqui, nessa fazenda. De 15 em 15 dias a gente vinha. E as férias a gente passava aqui também. E muitas vezes eu vi os meus pais conversarem que eles queriam se mudar para cá. E eles não se mudaram para cá porque a gente tinha que ir para a escola. Mas eles enxergaram que a melhor coisa seria morar aqui. Mas isso nunca aconteceu. E se isso tivesse acontecido, muita coisa errada que aconteceu na minha vida, muita decisão errada que eu tomei, eu não teria tomado. Então, eu posso olhar para mim hoje e falar, mas a minha vida deu certo, por que a do meu filho não pode dar lá na cidade? Pode não dar. Porque hoje eu tenho uma luz e eu vou ser cobrada pela luz que eu tenho. Hoje Deus está dando oportunidade para que todos escutem essa luz, porque Ele está prestes a voltar, e nós, pais, vamos ser cobrados pela luz que nós temos. E os nossos filhos, que teriam a oportunidade de ser um servo de Deus, de anunciar o alto clamor, não vão anunciar pela nossa negligência, pela nossa tardança. Tem um bom livro de leitura que é de um dos pioneiros, é o Sutherland. Eu esqueci o título do livro, mas é sobre educação, que ele fala que na época que teve uma reforma da educação, Deus estava permitindo que as universidades fossem reformadas, que inclusive foi na época em que Harvard, a Andrews, todas essas universidades começaram a surgir, elas estavam com uma educação verdadeira. E essas crianças e jovens que passaram por essas escolas, que não tiveram educação papal, foram esses os homens que proclamaram, na época de Guilherme Miller, o alto clamor. Se não tivessem passado por escolas onde a mente deles estavam sendo libertas do domínio papal, eles não teriam conseguido dar essa mensagem. E vocês acham que Deus tem preparado os nossos filhos e a nós mesmos, libertando a nossa consciência, para a gente pensar de acordo com a vontade de Deus, para quê? Para anunciar uma mensagem. Para que Jesus volte logo, porque se passar essa geração e nós não estivermos prontos, ainda vai ter uma próxima. E Jesus não vai voltar. Enviai os filhos para as escolas situadas na cidade, onde todo aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los, e a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para os pais e os filhos. O que vocês acham disso? Não preciso nem interpretar isso, não tem nem comentário. Essa é a mensagem de Deus para nós. Não adianta a gente agir como Ló,
achando que a nossa sinceridade vai salvar os nossos filhos na cidade. Não vai. Ele, de maneira bem patente, fracassou e nós vamos fracassar também. Porque é lei, né? É lei. É lei. O que a gente contempla, por aquilo a gente é transformado. É lei. Não tem como mudar. Antes que passe o dilúvio do açoite sobre os habitantes da terra, o Senhor chama todos quantos são deveras israelitas a que se preparem para esse acontecimento. Você é deveras israelita? Povo de Deus? Ele envia aos pais o grito, gente, o grito de advertência. O grito de advertência. Não é um cochicho de advertência. É um grito de advertência. Recolhei vossos filhos em vossa própria casa. Isso não está escrito sem querer, não, gente. É de propósito. Porque essa mensagem é para os nossos dias. O que a gente está vendo acontecer dentro das escolas? Afastai-vos dos que desrespeitam os mandamentos de Deus, que ensinam e praticam o mal. Saí o mais depressa possível das grandes cidades, estabelecei escolas paroquiais, dai a vossos filhos a palavra de Deus como fundamento de toda a sua educação. Hoje em dia, não dá nem para estabelecer escola paroquial, porque se você tiver escola no nosso país, você tem que vincular ao MEC. E você tem que seguir os padrões da escola. Recolhei vossos filhos em vossa própria casa. É o grito de advertência de Deus para nós. O príncipe do céu está ao nosso lado, dizendo para nós, sai. E o que nós vamos fazer? Vamos pedir a Deus para ir para uma cidade pequena? Porque senão nós vamos morrer? Vamos pedir a Deus para a gente matricular os nossos filhos porque a gente não é professora? Para a gente matricular os nossos filhos numa escola rural porque é uma escola rural, não é pequena? Toda vez que a gente dá um jeito, do nosso jeito, para poder fazer a mensagem de Deus se adaptar à nossa dificuldade, a gente fracassa. Deus está pedindo para a gente recolher os filhos na nossa casa, para que eles sejam protegidos, para que o caráter deles seja edificado segundo a vontade do Senhor. Você nem sabe, mas Deus está fazendo isso o tempo todo com a gente. Cuidado. Deus está pedindo para você sair, mas cuidado. Deus também deu advertências quanto ao procedimento para sair. E é disso que a gente vai falar. Deus nos dá provas suficientes para nos habilitar a aceitar inteligentemente a verdade. Deus quer um culto racional. Deus quer que você use a inteligência. Você está compreendendo que essa é a mensagem de Deus? Usa a sua inteligência. Você está compreendendo inteligentemente a verdade? Que Deus te deu aqui, em todos esses textos que a gente leu até agora, evidências divinas de que essa é a vontade de Deus. Sua inteligência despertou, sacudiu você, você está preocupado? Ele não se propõe a remover todas as ocasiões de dúvida e descrença. Se isso fizesse, não haveria mais necessidade da prática da fé, pois andaríamos por vista. Que coisa! É porque nós somos tão miseráveis, pobres, cegos e nus, é que a gente precisa ler esse texto. Porque Deus não vai remover toda a dúvida. Deus quer que você ande pela fé. Deus vai falar com você individualmente. Eu quero dizer que a vida de ninguém é igual. A minha história é uma, a de vocês vai ser outra, e a de tantos outros acontece diferente. E todos têm de seguir pela fé.
Quanto à palavra dúvida, buscando no site lá da Ellen White, tem vários textos que mostram que a dúvida é uma coisa terrível que o Satanás coloca na pessoa. E se ela conseguir colocar a dúvida ou manter a pessoa duvidando o tempo todo, né, que ela está fadada à perdição. E no Caminho a Cristo diz assim, lançai a dúvida fora. Então nós temos que fazer essa prática, lançar a dúvida fora. A dúvida vai tirar muita gente do céu. Pode passar. Cada qual, olha como nós devemos fazer. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica seja cuidadosamente considerados, tudo pesado. A todo homem é dada sua obra segundo a sua variada aptidão. Então não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza, no entanto, confiando humildemente em Deus. Antes de continuar o texto, vamos considerar essas coisas escritas aqui. Deus quer que a gente se mude? Quer. Ele não quer que a gente se demore. Não é isso que a gente leu até agora? É. Mas ele também não quer que nós venhamos a agir com loucura. Entende? As coisas têm de ser sentadas e cuidadosamente planejadas. Como é isso? Olha o que está escrito aí. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica seja cuidadosamente considerados, tudo pesado. Então, a esposa, junto com o marido, eles devem sentar e analisar as coisas. O que nós vamos fazer para dar certo? Deus pediu que seja assim, assim, assim. Vamos planejar para que essas coisas deem certo. A profissão da esposa tem que mudar? Sabe qual a profissão da esposa? É dona de casa. E sabe qual a profissão do marido? A família. Só que agora vocês vão ter que trabalhar juntos. E vocês vão ter que construir isso juntos. Porque senão não vai ser vida no campo. Se o marido ele vai morar no campo, mas ele sai para trabalhar e só volta à noite, não é vida no campo. A família ela tem que trabalhar unida, senão isso daí não vai dar certo. Não vai ter educação dos filhos em casa. Se a mãe sair para poder trabalhar, os filhos vão ser negligenciados. Não vai ter educação no lar. Não vai ter o suporte do pai em casa, educando, falando, colocando a autoridade que é necessária ser colocada. Então é preciso que a família trabalhe junto. Todos juntos trabalhando, porque os filhos têm que aprender a trabalhar. E eu digo para vocês que isso não é a coisa mais fácil. Precisa de planejamento. Precisa as coisas serem estudadas. Como que nós vamos fazer isso? As coisas, elas não vão acontecer de um dia para o outro. Da mesma forma que eu edifiquei a minha vida até agora, estudando na escola, pensando que eu vou para a universidade, pensando que eu vou ter uma profissão, que eu vou seguir uma carreira, que eu vou fazer coisas depois disso, que eu vou ganhar dinheiro. Isso tudo levou um tempo. E vida no campo também não é de um dia para o outro. A gente toma um primeiro passo, uma primeira decisão, né? Para onde que eu vou, aonde vai ser a minha casa e como que eu vou ter a minha subsistência inicial. Vamos como família. E aí, como família, no percurso da história, eu vou construindo valores. Eu vou construindo uma vida, porque também não é de um dia para o outro que a família vai ficar unida, muito pelo contrário. Nos primeiros momentos de vida no campo, onde vocês estiverem juntos, vai parecer que está de férias. 1 mês, 2 meses. Mas depois, vocês vão começar a perceber que eu não gosto do jeito que você faz desse jeito, você falou comigo daquela outra forma, não era assim que eu queria. E as coisas vão começar a ser resolvidas, vão ter muitos apertos. Os meninos, as crianças também não estão acostumadas com os pais o dia todo.
Elas são acostumadas a ficarem soltas na escola o dia todo. E elas vão estranhar a autoridade dos pais. Porque elas também fazem do jeito que elas querem na escola. E a vida no campo, ela vai colocar as coisas em ordem. Mais pelo atrito do que porque tudo está dando certo. Né? Então não é também de um dia para o outro. E aqui está escrito que a gente tem que considerar tudo. Colocar no papel. Nós vamos gastar quanto? O que é que nós temos de imóveis? Quais os valores que a gente tem? Vamos para onde? Para que isso não seja adiado e para que aconteça o mais rápido possível, mas tudo bem pensado. Pode haver indivíduos que façam tudo precipitadamente e entrem em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Pensai com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Deus, com todo o cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a vontade de Deus. Agora é hora de orar, sentar e planejar. E não entrar numa coisa que você não sabe nada do que vai acontecer. O que Deus está dizendo aqui é que se você de repente deixa tudo para trás e não sabe o que está lá na frente, o que você vai fazer, você vai voltar. Vai voltar porque achou que não deu nada certo. Então é melhor você planejar, falar, olha, pode acontecer isso e pode acontecer aquilo. E se acontecer, a gente vai resolver assim. E se por acaso não for do jeito que você planejou, Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua decisão. E você vai seguir em frente com o Senhor. Porque você está agindo por princípio, porque você fez como Deus mandou você fazer. Cada um de nós tem uma obra individual a fazer. Devemos consagrar-nos a Deus de corpo, alma e espírito. Cada um de seus filhos tem algo a fazer pela honra e glória de seu nome. Podeis ser uma bênção onde quer que estejais. Se parece haver apenas essa possibilidade de ganhar a subsistência no lugar onde estais, tirai o máximo proveito de toda oportunidade. Como você vai ganhar a subsistência? Você sabe fazer o quê? É nisso que você tem que investir. E se você não sabe fazer nada? Foi o que aconteceu comigo e com o Davison. A minha profissão eu não podia exercer no campo. Não para ganhar dinheiro. E eu tinha decidido que eu ia educar os meus filhos. A profissão do Davison, ele não tinha condição de exercer no campo também. Então Deus providenciou outra coisa. Mas não deixou a gente sem uma possibilidade para sair. Deus deu para nós o que a gente precisava. E o que acontece agora? Deus trabalhou conosco como numa escola. Porque do jeito que nós estávamos vivendo em casa, nós não íamos subsistir. A gente precisava de Deus na nossa vida. De fato, não de igreja. E Deus fez uma mudança na nossa vida, um trabalho espiritual e físico na nossa vida e na vida das crianças, para que a gente pudesse chegar até agora e Deus pudesse ensinar para nós agora uma outra profissão. Porque quando a gente saiu da cidade, nem preparados para ter outra profissão a gente tinha preparo. A maioria de nós hoje é assim. Então a gente precisa se preparar, precisa sentar. Mas eu digo que para cada um é uma história. Não estou falando que para vocês vai acontecer como aconteceu para mim, o Davison. Mas de alguma forma Deus vai abrir a porta para vocês como abriu para nós. E se quando Deus abrir a porta a gente não passar por ela só porque a gente não tem ainda outra profissão, a porta fecha e você não passa mais. Se você for esperar também fazer cursos e tiver toda certeza de que aquele dinheiro vai chegar para você todo mês, você também não vai. A gente tem que prestar atenção que Deus vai abrir uma porta. Entra por ela. Pode ser até um milagre. Pode ser uma coisa que você pode olhar e falar assim, mas eu não mereço. Mas Deus está falando, eu estou te dando. Vai. É assim que você vai. Foi assim que Deus fez conosco.
Mas agora há uma oportunidade, enquanto vocês estão planejando, de fazer cursos manuais, marcenaria, pedreiro, o que Deus mostrar, façam, porque isso vai ajudar muito para poder ter uma entrada de dinheiro. Pode também, nas terras, ir pelo rumo da alimentação também. Tem várias coisas que podem ser feitas, né? Apicultura pode ser feita, igual nós estávamos pensando, né? Enfim, frutas desidratadas, né? E, enfim, são N situações que tem, que você pode também utilizar junto com uma outra profissão manual. É bom fazer. Enquanto está planejando para poder sair, faça o mais rápido possível que vocês puderem de coisas manuais. Que Usem as aptidões que vocês já tenham também. E Deus vai ajudar, porque nós conhecemos muitos que têm aptidão manual, né? E estão se dando bem. É um dinheirinho que entra aqui, desenvolveram, é um dinheirinho que entra aqui, outro ali, mas estão lá com a família, faz o serviço, volta para a família, e estão desse jeito e está dando certo. Ok? Elaborai planos sensatos. Ponde em uso todo o resquício da capacidade que Deus vos deu. Cumpri o dever que tendes para com vossa própria pessoa, aumentando em conhecimento e adaptabilidade. É isso que Davidson falou. Tornando-vos dia a dia mais habilitados a fazer o melhor uso das capacidades mentais e físicas que Deus vos concedeu. Ele quer que sejais um sucesso. Quer que sejais uma bênção em vosso lar e nas imediações da localidade em que residis. Deus não está mandando a gente ir para o campo para a gente se isolar. Ele quer que a gente seja uma bênção, um testemunho. Deus quer que a gente espalhe o aroma de Deus, o caráter de Deus, aonde quer que a gente vá. Então, pensem nisso também. Porque enquanto Deus está trabalhando na vida de vocês uma aptidão, alguma coisa, Ele vai desenvolver em vocês também um caráter. E isso tem que expandir, tem que irradiar para a glória de Deus. E Deus vai fazer essa obra se nós permitirmos, né? Se nós mesmos nos colocamos sob influências objetáveis, poderemos esperar que Deus opere um milagre para desfazer os resultados de nossa atitude errada? Se eu mesmo escolhi ficar na cidade e colocar a minha família sobre essas influências objetáveis porque eu acho muito difícil mudar de profissão, ou eu acho muito difícil enfrentar essa situação toda no campo porque também não é um mar de rosas, Deus não está prometendo aqui que vai ser tudo fácil. Se eu me coloco, não fique esperando um milagre, olha lá, de maneira nenhuma. Sair das cidades o mais depressa possível e comprar um pequeno espaço de terra, onde possais ter um jardim em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Então Deus também sabe as nossas aptidões. Deus sabe quais são as nossas possibilidades. E também sabe se eu estou renegando tudo isso, deixando tudo isso para trás só por um capricho meu. Só porque eu não quero. E aí Deus não pode sair com seus anjos para me livrar e nem operar um milagre na minha vida. É preciso eu ter decisão, planejamento e agilidade. Decisão, planejamento e agilidade. Pode ser que enquanto a gente está tomando decisão, alguma decisão dessa seja errada. Mas pelo menos você tomou uma decisão. Você não está parado, estático, esperando. Foi isso que a parábola dos talentos revela. O Senhor dos talentos, ele chega e diz, mas cadê os talentos que eu te dei? Eu enterrei. Por que você não deu para os banqueiros? Por que você não fez alguma coisa? Nem que você perdesse esse dinheiro, mas pelo menos ele teria feito alguma coisa. Pelo menos teria tentado. Faz alguma coisa. Decisão, planejamento e agilidade. Deus está pedindo isso de nós hoje. Muitos que, à semelhança de Tomé, lembra de Tomé? Esperam que desapareça todo motivo de dúvida
nunca hão de realizar seu desejo. Confirmam-se gradualmente na incredulidade. Confirmam-se gradualmente na incredulidade. Gradualmente. Eu descreio de um pontinho agora, coloco dificuldade em outro depois, não aceito o outro um pouquinho mais na frente, e vão se confirmando na incredulidade, e a incredulidade vai fazendo com que você fique adiando uma decisão que já era para você ter tomado. Os que se educam a olhar para o lado sombrio, a murmurar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Num tempo em que a fé e a confiança são de todo essenciais, muitos se encontrarão assim impotentes para esperar e crer. É preciso treinar, esperar e crer. E a vida no campo ajuda a gente a aprender a esperar e a crer. Muito trabalho a gente vai ter que fazer sozinho, achando que está sozinho. Mas Deus está lá com a gente, ajoelhado conosco, trabalhando com a gente, seja rastelando. Mas Ele está ali e está falando, filho, é isso que você precisa. Seu coração está endurecido nisso. Olha aquilo. E aí vem um irmão e conversa com você e você fala, é isso que Deus está querendo. Porque quando a gente decide ir para o campo, a gente vê que não é só a gente. Tem um texto lá na carta de Pedro que fala que fique alegre, vou falar com as minhas palavras que eu não sei eles de cor, mas que muitos como você também estão passando pelas mesmas provações. E vocês vão encontrar isso também. Pessoas que também estão vivendo a mesma fé e que estão passando pela mesma coisa, pelo mesmo momento. E Deus espera isso de nós, para nos ensinar, para a gente aprender a esperar e crer. É plano de Deus dar suficiente evidência do caráter divino de sua obra para convencer a todos quantos desejam sinceramente conhecer a verdade. Mas Ele nunca remove toda a oportunidade de dúvida. Todos quantos desejam pôr em dúvida e cavilar encontrarão ensejo. Deus dá evidência. Se você for sincero, Deus vai te dar a evidência que você precisa. Natanael, ele estava debaixo lá do arbusto, né? Acho que era uma videira. E ele estava orando, pedindo a Deus que mostrasse para ele o Messias. E aí, Filipe chega e fala, Natanael, eu encontrei o Messias, vem ver. Aí Natanael chega, vai olhar Jesus, ele ficou decepcionado com Jesus, não era o que ele esperava. E aí Jesus vira para ele e fala assim, eu vi você orando. Era figueira? Debaixo da figueira. Aí Natanael ouviu aquilo e Jesus falou, eu vi você orando. E ele creu porque Jesus falou isso. Ele creu só porque Jesus disse para ele que ele viu Natanael orando. Natanael estava decepcionado porque ele achava que o Messias viria de outra forma. Mas ele creu mesmo assim. E deixou o Espírito Santo trabalhar o coração dele para que ele entendesse essa mensagem do Messias. Deus não vai tirar toda dúvida. Mas se você não quiser, se você cavilar as dúvidas, você vai encontrar ensejo para dizer que essa mensagem não é a mensagem de Deus para a sua vida. Você vai falar e inventar e criar situações e não vai atender essa mensagem. A verdadeira fé não é presunção, mas se arrisca muito. É um risco? É um risco. Você construiu a vida até agora? Construiu. Tem emprego público? Tem.
emprego público, né? A gente está falando aqui de uma cidade em que a maioria das pessoas luta pelo emprego público. Segurança financeira. Tem. Construiu até aqui? Construiu. É um risco deixar tudo isso para trás? É um risco. Mas você está se arriscando nos braços do Senhor. Você está se arriscando ao lado do príncipe do céu. É ele que está do teu lado e ele está dizendo para você, vem, porque vai cair fogo e enxofre do céu. E eu quero salvar você. É isso que Deus quer. E como colocar em prática? Mas Deus não quer essa figura só no final de semana, só no sábado, no pôr do sol. Deus quer isso todos os dias no culto familiar, junto com a família. Mas Ele não quer só de noite, não. Ele quer 3 vezes ao dia. E Ele não quer só por fazer. Ele quer porque vocês trabalharam o dia todo juntos e agora vocês querem agradecer as bênçãos do Senhor e também orar pelas dificuldades que apareceram para que o Senhor resolva. Como que eu vou colocar isso em prática, então? Haja sábia liderança nessa questão. E todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível que é Deus. Quem é o conselheiro? Quem vai te falar que hora que você vai mudar, como que você vai mudar, para onde você vai? Deus. Como que Deus fala conosco? De muitas formas. Deus fala através de pessoas, Deus fala na palavra de Deus, principalmente na palavra de Deus. Deus fala através de uma pregação. Deus dá para você sinais, evidências de que é assim. O Espírito Santo desperta a sua consciência, você tem despertamentos na sua mente, você fala, é isso. É o Espírito de Deus falando. Deus nos aconselha de todas essas maneiras. Rogo agora a toda alma que não se volte tão vigorosa e confiadamente para os conselheiros humanos. Sabe por que isso daqui? Porque muitas pessoas vão falar, vocês não estão agindo certo. Você vai abandonar a sua profissão? Olha quanto você ganha. Olha como as coisas já estão estabilizadas para você. Agora que você conseguiu ganhar o tanto que você imaginava ganhar, você vai deixar tudo isso para trás? São os conselheiros humanos. Mas você vai buscar conselho de quem? De Deus. As pessoas vão falar assim, mas você não tem condição. Você não tem condição. Como é que você vai? Olha para você. Mas quem é teu conselheiro? Deus. Mas busquem mais fervorosamente a Deus. Isso quer dizer oração e estudo da palavra de Deus. Buscar fervorosamente a Deus não é só orar, é estudar. É ouvir a voz de Deus e saber, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E as respostas de Deus vão vir através de vários meios, mas elas vão vir. Aquele que é sábio em conselhos, submetei todos os vossos caminhos e vossa vontade aos caminhos e à vontade de Deus. Nossa vontade, nossos caminhos, eles têm de estar submissos à vontade e aos caminhos de Deus. Se a sua consciência foi despertada hoje de que você tem que fazer a vontade de Deus, começa a submeter a sua vontade, porque na verdade a gente não quer. Falar que a gente quer sair do conforto, da segurança financeira que a gente já vive, falar que a gente quer sair disso é brincadeira. A gente não quer. A gente prefere ficar desse jeito. Mas se Deus desperta a nossa consciência e coloca no nosso coração a urgência de fazer isso, é porque Ele vai dar para nós o caminho certo a seguir. E a gente tem que ajoelhar e orar e começar a pensar inteligentemente o que eu posso fazer. E em oração, e em estudo da palavra de Deus.
Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica e vital à corrente sanguínea que flui através das veias. Nesses lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará o seu povo a encontrar lares como esses, fora das cidades. Quem vai ajudar a gente a encontrar? É Deus. Uma experiência que a gente teve é que a gente não deve esperar mudar para o campo só depois que a gente comprou as terras. A gente deve ir para os lugares e de aluguel. Vai de aluguel. Conhece primeiro o lugar, um tempo. Será que é esse lugar mesmo? Se não for, Deus vai te mostrando outros lugares, até Deus colocar na sua mente, no seu coração, que é aquele lugar que você deve comprar, que deve ser seu, né? Isso aconteceu com a gente, foi muito bom. A gente não ter ido só depois que comprar, né? Comprar demora mais. Nós chegamos a morar em Itapeva, num sítio, 3 anos. E depois, procurando terras, procuramos por lá, não foi como nós queríamos. Aí fomos para Capitólio e algo começou a aparecer. Fomos outras vezes e, graças a Deus, Deus nos mostrou um local. E a gente adquiriu esse local. Aí tem essa transição da compra, né? Leva meses, enfim, né? Aí, vencendo os 3 anos lá em Itapeva, mudei para Capitólio. Na realidade, Guapé, porque é próximo de Capitólio. E ficamos lá 1 ano enquanto a gente construía. E agora, dia 7 desse mês, vai fazer 2 meses que nós mudamos agora para o que Deus nos deu. Então, quer dizer, agora é o próximo ponto agora. Aprender a mexer com a terra. A gente sabe teoricamente, mas agora é colocar a mão na massa. Então, Deus vai nos levando ponto por ponto. E o fato de você ir de aluguel, você não cai naquele erro de comprar um lugar que você não olhou direito. E quando você se instala, aí começam a surgir os problemas. Vizinhança, né? Enfim, água, terra, né? Chegada nas terras, enfim. Então é bom, um bom passo é ir primeiro de aluguel, se instalar e aos poucos vai se adaptando ao lugar, vai vendo se aquilo ali, se não for, fica ali, vai viajar, vai procurar outros lugares, vai com calma. E Deus vai mostrar uma hora o local certo para poder comprar. Para poder, né, um lugar já formado ou não, mas Deus vai mostrar. Eu lembro até uma vez que a dona Isabel falou assim, quer dizer, eu falei para a dona Isabel, eu quero comprar uma terra onde tem uma casa, tem um pomar formado, quero já encontrar tudo pronto, né? E eu dar continuidade. Aí a dona Isabel virou para mim e falou assim, você não sabe se Deus quer que você comece do zero? Aí eu olhei para ela e falei, que isso? E foi dessa forma, a gente chegou a um lugar que não tinha nada. A distância da nossa água dá quase 1 quilômetro de distância. E o irmão Severino nos ajudou, mais com outros irmãos, a fazer a captação de água que fizemos num dia. E isso a gente vai aprendendo com essas coisas. Então, talvez Deus também queira que vocês comecem do zero. E eu digo, é assim, é difícil, mas não é possível, mas é muito gratificante quando você vê, você olha, você chega, você olha, dá até vontade de desanimar. Mas quando você começa a dar os passos e Deus vai abrindo, é uma satisfação muito boa. Não é não, mozinho? Mas Deus tem nos ensinado muito com isso, né? Ao escolhermos uma residência, Deus quer que consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão a nós e as nossas famílias. Por isso que a gente está falando isso. A gente precisa considerar tudo antes. Por isso que não é bom comprar logo de uma vez, né? Quando for, vai de aluguel. Olha primeiro, vê se aquela cidade é aquilo mesmo que você pensou, né? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem, né? Planejamento, decisão certa, olhar tudo direitinho, de acordo com o que Deus está pedindo, ir para as montanhas, procurem as montanhas, né? Façam tudo decentemente e com ordem. Será que vai ser difícil?
Muitos relutam em ganhar o pão com o suor do rosto e recusam a cultivar o solo. Mas nas profundezas da terra há bênçãos ocultas para os que têm coragem, disposição e perseverança para juntar seus tesouros. Os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável serão reis e rainhas. Vai ter que ter o suor do rosto, né? Vai ter que ter disposição e perseverança. E nisso tudo Deus vai trabalhando o nosso coração, a nossa mente, né? Se os pobres agora aglomerados nas cidades encontrassem habitações no campo, poderiam não somente ganhar a subsistência, mas encontrar a saúde e a felicidade que hoje desconhecem. Trabalho árduo, comida simples, estrita economia, muitas vezes durezas e privações, eis o que seria sua sorte. Mas que bênção lhe seria deixar a cidade com suas propensões para o mal, sua agitação e crime, sua miséria e torpeza, para a quietude, paz e pureza do campo. Deus também não quer que você seja um lavorista, não, para você ganhar muito dinheiro, né? Deus quer que você tenha uma vida simples. E isso requer abnegação. Como fazer o serviço missionário? Essa é aquela pergunta que a gente comentou aqui. Quem vai pregar na cidade? E também eu vou morar no campo, como eu vou fazer para ir lá na cidade pregar? Como vai ser isso? Né? Porque a gente só se vê pregando na igreja. A pregação que a gente se vê fazendo são os cargos na igreja, né? Assim eu trabalho para Deus. Mas como é de fato? Como que deveria ser isso? Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não porque o povo de Deus nelas reside, mas ao visitá-las para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Postos avançados. Teve um sábado que, junto com a equipe do irmão Silverino e os irmãos, nós fizemos a distribuição de 2 panfletos, um sobre saúde e outro sobre o sábado. E foi num sábado. Tinham aproximadamente o quê, Silverino? Umas 40 pessoas? Acho que mais ou menos 40, né? E nós conseguimos fazer a cidade quase toda, né? Quase toda, uma boa parte dela, né? Praticamente toda, né? E nós fizemos esse trabalho de um posto avançado, que era o local sarraceno, né? Que é do irmão Daniel Silveira. E nós fizemos esse trabalho nesse dia. E vocês fizeram depois em Piuí, não foi? Choveu, não deu para ir, né? Tá, enfim. Mas fizemos em São Paulo. Fizeram em São Paulo também, né? Fizeram em São Paulo, né? Postos o quê? Isso, foi. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando de postos avançados. E foi uma bênção esse dia que eu pude trabalhar junto com todos os irmãos fazendo esse trabalho maravilhoso. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males da família se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. Que coisa, né? A gente não tem que ficar esperando fazer trabalho missionário na cidade e morar nela. Está escrito. Se alguém abordar vocês com essa situação, vocês já sabem que isso daqui é o que está escrito. Vou fazer trabalho missionário na cidade, mas eu não preciso morar nela. Vou conversar com os meus irmãos na igreja, sim, mas isso não quer dizer que eu preciso morar na cidade. Ah, mas a igreja vai esvaziar se todo mundo for morar no campo. Quem dera! Quem dera! As pessoas que aceitassem a mensagem na igreja, todas elas fossem morar no campo. Que bênção. Que bênção que seria! Não ia acabar a igreja, não. As pessoas se converteriam, as famílias teriam Cristo no coração, os filhos seriam os próximos líderes do futuro e Jesus voltaria logo. Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter feito mesmo se tivessem residido num lugar a certa distância da cidade.
Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida com todas as espécies de violência e iniquidade como Ló em Sodoma. Não precisava, gente, Ló passar por isso. Não precisava. Enoque fez o trabalho do Senhor, mas morou no campo, lá em cima da montanha. E nós devemos fazer isso. Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. É até cansativo, parece que eu estou falando a mesma coisa toda hora, né? Mas é isso que está escrito, é por causa da nossa dureza de coração que Deus teve que repetir tantas vezes a mesma coisa. Sai da cidade, você não precisa estar lá, vai educar os seus filhos longe dela. É profético sair da cidade para o campo? Na profecia, nas profecias que estão escritas, Deus prevê para o servo de Deus que ele tem que se retirar profeticamente? Acham-se diante de nós tempos sérios e grande é a necessidade de famílias saírem das cidades para o campo, a fim de que a verdade seja levada pelos valados, assim como pelos caminhos principais da terra. Tempos sérios são tempos proféticos lá no final. Tempos difíceis, trabalhosos. É necessário sair. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões, e isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. Onde? Afastado deles, lá no campo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para os campos retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim poderão criar os filhos com hábitos simples e saudáveis. Vejo a necessidade de se apressarem. 1897. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. E se você demorar tanto que você se muda perto da crise, você não vai conseguir. Faz logo o que você tem que fazer, faz logo. Porque Deus está te dando advertência, está te chamando desde antes de 1897. O que Deus quer dizer é que não devemos localizar nas cidades, pois tempos bem tempestuosos estão diante de nós. É isso que Deus quer dizer. Você entendeu? É isso que Deus quer dizer. Só vai poder comprar quem tiver o sinal da besta, quem estiver na cidade. Quem estiver na cidade. Você entendeu? Tempos tempestuosos virão. Nós não queremos, Deus não quer que a gente esteja lá. É isso que Deus quer dizer para nós. Davidson me lembrou de uma situação que nós escutamos lá no MV, do pregador, o Forerunner. Ele colocou uma situação do Apocalipse, onde João, ele contempla a besta. Né? Com relação à crise, Crise. É uma crise, não. É isso mesmo, né? Então, ele contempla a besta. Aí João se maravilha da besta. Ele olha e fica maravilhado. Aí o anjo que está falando com ele, que está ditando as coisas para ele, vira para ele e fala assim: por que você está assim? Aí ele desperta. Essa daí é a besta. Aí João desperta e já enxerga as coisas com outros olhos. Aí ele citou o verso: se possível, enganaria os escolhidos. Por que João não foi enganado? Porque o espírito de profecia alertou ele. Quem era o anjo que falava com ele? Era o espírito de profecia. O espírito de profecia, quando ele está ao nosso lado, ele nos alerta do perigo que nós vamos enfrentar pela frente. Se possível, vai enganar os escolhidos, porque não vai enganar os escolhidos, porque os escolhidos estão sendo orientados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente. Sair das cidades. Sair das cidades. É a mensagem do Senhor que me foi dada.
Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos estar prontos a discernir o perigo, que significaria o estabelecimento de instituições nas ímpias cidades. Nem instituições. Sair das cidades, porque virão terremotos, enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades. É profético. Quem não atender a hora que a profecia chegar, para ela se cumprir, vai estar numa situação difícil. Ou seja, vamos esperar os terremotos, as enchentes e tudo mais que está para acontecer, o que se diz a profecias, acontecer primeiro para depois a gente mudar? Não tem como. Se não mudarmos antes, isso aqui vai acontecer conosco. E isso que está escrito não é para nos assustar, é Deus alertando. Vai acontecer, se preparem, porque a crise está chegando de diversas formas. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. É profético? É profético. A sua punição será proporcional aos seus pecados. Quando é destruída uma cidade, nosso povo não deve considerar essa questão como algo sem importância e pensar que, se surgir uma ocasião favorável, poderão construir casas para si nessas cidades destruídas. 6 dias trabalharás, declara o Senhor, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, Êxodo 29. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos num lugar em que se torne difícil a nós e a nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós. Deus está querendo proteger a gente, guardar a gente, porque quando a profecia começar a acontecer, a gente vai estar guardado. E a gente está protelando e não quer ser guardado? Vocês estão assim? Nós estivemos assim. Tivemos mesmo. Com o coração apertado. Davidson muito preocupado, porque o que o homem mais preocupa é com a subsistência, né? O que a gente vai fazer, como é que a gente vai comprar. Né? Eu vi o Davidson muitas vezes preocupado com isso, mas a mensagem chegou para nós com uma força muito grande. E eu acredito que se nós tivéssemos permanecido na cidade, talvez... Estaríamos até hoje. A gente estaria até hoje, com certeza. Não. E as coisas teriam ficado muito mais difíceis, né? E a gente sentou e foi pensar, Senhor, o que eu vou fazer? Eu gosto muito dessa passagem de Josué 1:9. Quando Moisés, ele já morto, e Deus levanta Josué como líder, né? Claro, Josué deveria estar preocupado, né? E Deus fala para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então foi aonde eu consegui um dos versículos, né, dessa passagem aqui, que me fortaleceu muito, para que eu me esforçasse, tivesse bom ânimo e não temesse e nem me espantasse, porque o Senhor Deus estaria conosco. E realmente Deus esteve e está conosco, e estará conosco. E eu peço a Deus que vocês possam entender essa situação. O dia que a gente decidiu, que nós chegamos do IESH, a gente ouviu pela 3ª vez essa mensagem da vida no campo. A gente decidiu que a gente ia, né? E o Davidson muito preocupado, né? Com a questão da subsistência, porque abandonar o emprego público dele, ele não levaria nada, porque ele estaria pedindo a baixa, né? E a gente pensou o que fazer, né? E Deus nos deu
No nosso caso foi assim. Deus nos deu. Como eu já disse, a minha profissão não daria para trabalhar só se fosse na cidade. Davidson não tinha uma profissão que ele pudesse trabalhar no campo. Então Deus falou, vocês querem ir? Vou dar para vocês. Só que quando o presente de Deus chegou, Davidson falou, não posso. Não posso. E aí a gente foi pensar e o que veio para nós da unção do Espírito foi, se você não aceita esse agora, o que você quer mais? Se Deus está te dando na sua mão o que você precisa. Um recurso que daria para a gente estar usando ele até que tudo ficasse bem, até que tudo se endireitasse. E a gente teve que fazer uma escolha. Aceitar esse recurso e ir, ou ficar e ir esperando as coisas se desenrolarem. E com a graça de Deus, Deus nos abençoou. Nós aceitamos o presente de Deus que Deus nos deu. E hoje nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E mesmo aceitando o presente de Deus e tendo recurso para ir, que era o que o Davidson mais tinha preocupação. Como que a gente vai viver se eu não sei fazer nada? Deus pôs na mão dele. Então toma, vai. Se é disso que você precisa. E Deus deu para ele esse escape. E durante todo esse percurso, mesmo aceitando o presente de Deus, Deus ainda fez com que a gente decidisse muito mais coisas por nós mesmos. A gente teve que dar muita satisfação. Eu achei que eu não ia dar satisfação para ninguém, que eu não precisava falar com ninguém, mas eu tive que dar. Tive que dar as minhas satisfações, sim. Tive que proclamar que eu estava indo em nome do Senhor. Né? Depois a gente conta com mais detalhes, mas Deus nos chamou de diversas formas e pediu para a gente anunciar. E antes do Davidson sair, ele ainda evangelizou todos os amigos que ficaram pasmos com a decisão que ele estava tomando. Muitas coisas aconteceram até a gente chegar em Itapeva. E Deus até hoje tem nos sustentado com o braço dele. Não com forças humanas, mas com o braço do Senhor. E a gente agradece a Deus até agora porque Deus nos tem conduzido. Não é a coisa mais fácil, mas Deus é que tem nos sustentado, por isso é fácil. Não é difícil. E eu tenho certeza que todos os nossos irmãos também, Deus tem aprendido com a fé do nosso Senhor, que aceitar essa mensagem de vida no campo, ela é um passo de fé, de coragem e crendo que a gente quer fazer a vontade de Deus. Mas a gente está contando isso, mas o maior testemunho não é o nosso. Não são os detalhes da nossa decisão. O maior testemunho é o de Sete, o de Enoque, o de Moisés, o de João Batista, o de Jesus e o testemunho da última geração. Que está sendo escrito agora, até o selamento. Os mundos, os anjos e os homens querem saber qual a decisão que nós vamos tomar. Se a gente está disposto, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a dar um passo de fé e de coragem só para fazer a vontade de Jesus. Só para que Deus seja honrado. Só para o mundo inteiro olhar para a gente e falar assim, eles são loucos, mas eles creem no Deus que eles estão pregando. É para isso que Deus tem nos chamado. Não é para a gente ser rico, não é para a gente fazer bonito para ninguém, não é para a gente contar isso para um monte de gente, não é. Deus está nos chamando para que o nome dele seja honrado e glorificado, para que você, na sua mente, no seu coração, diga para todos os mundos e as pessoas, eu estou atendendo o chamado do Senhor, por isso eu estou aqui, porque Deus mandou, e eu quero reivindicar o caráter de Deus, porque eu quero morar com ele no céu. Se a gente tiver isso em mente, a gente vai dar passos sinceros, rápidos, mas com prudência. E Deus vai ser o nosso conselheiro. Amém?